E aí, rapazes, tudo bem? Como é que vocês estão, senhores e senhoras deste mundo, deste planeta Terra? Laércio Mello aqui da Delos Informática para mais um vídeo. Na verdade, hoje a gente vai continuar aqui a série Windows Turbinado, hoje é o episódio 2. A gente vai abordar um tema bem bacana, então não sai daqui, acompanhe esse vídeo que vocês vão curtir. Antes de mais nada, não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita para se inscrever. Curtiu o vídeo, deixa o like, ajuda a gente bastante. Ativa o sininho ali para vocês não perderem novidades. Beleza aí, Pikachuzada? Vamos embora para mais esse vídeo? Solta a vinheta! Então, pessoal, a gente vai falar hoje aqui sobre um assunto que ele gera bastante dúvida quando ele é abordado. A gente vai falar sobre memória virtual. A gente vai falar aqui sobre paginação. O que que é, né? Como é que funciona essa questão de paginação? Antes de mais nada, antes de a gente entrar na questão da paginação, é bem importante a gente entender o conceito de como a CPU trabalha a memória, né? Como é que ela faz para trabalhar a memória? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui o Paintbrush e vou desenhar aqui para mostrar para vocês como é que acontece essa interação entre CPU e memória, beleza? Então vamos lá, pessoal. Como é que funciona a conversa ali, vamos dizer assim, a conversação entre a CPU, né, e a tua memória RAM? Funciona assim, ó. Imagina que a tua CPU está aqui, ó. Vamos colocar ela aqui, ó. E vamos escrever aqui dentro, ó, CPU, beleza? Aí a gente vai ter as nossas memórias, né? Então imagina que aqui estão as nossas memória RAM, né? Vou colocar aqui um pente aqui, vou colocar um outro pente aqui, tá? Beleza? Então imagina aqui que vocês têm aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, 32 GB. Não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui que 16 GB de DDR4 de 3200 MTS com um caso latency de 16, beleza? Tá? Então imagina a seguinte situação, né? Essa configuração aqui, né, de CPU e memória. Como é que funciona a conversa? Imagina a memória, pessoal. Imagina assim, ó. A CPU são os cozinheiros. Imagina, vamos fazer uma analogia com uma cozinha, né? A CPU são os cozinheiros que executam o prato dentro da cozinha. Eles vão lá e fazem simplesmente o prato. Só que para fazer esses pratos, eles precisam do quê? Eles precisam de ingredientes, né? Então imagine que eles têm como eles chamam lá os franceses, a mise en place. A baiana. Eu não sou muito especialista em acarajé, mas pode um pouquinho de tempero. Eu gosto de estar mais temperado, muito mais tempero. Mise en place lá com todos os ingredientes em cima de uma bancada para poder cozinhar, né? Então, obviamente, essa bancada ela vai estar com os ingredientes o mais próximo possível, né, do cozinheiro para que ele faça a comida ali, execute o prato de uma forma muito rápida. Então pensa o seguinte que dentro dessa analogia, né, a nossa memória RAM ela tá a mesa com os ingredientes, tá? Que é igual memória RAM. E aqui a CPU, né, é CPU igual os cozinheiros aí da cozinha, tá? Aí o que que acontece? A CPU ela vai pegar e vai vir aqui. Opa, esse aqui não ficou legal. Opa, vamos voltar aqui. Ela vai vir aqui, ó, e vai buscar aqui na memória os dados que ela precisa para trabalhar. Ou seja, o cozinheiro vai vir aqui na memória pegar os ingredientes. E dentro da memória aqui, a gente vai ter as páginas. Imagine então uma mesa com divisões, a mesa lá na cozinha, com os ingredientes vegetais, com as proteínas, né? Então a memória ela possui páginas de memória. Então vamos desenhar as páginas aqui, ó. Tá? As páginas. E dentro
dentro dessas páginas aqui, nós temos os endereços, que são, imagina as tigelinhas aí já com os ingredientes, né? Então ali uma ervilha, uma azeitona, um pouquinho de bacon, nos potinhos em si, né? Então que seriam os endereços, tá? E a CPU, ela vem buscar os dados, o cozinheiro vem buscar os ingredientes que estão nesses potinhos, nesses endereços, tá? A memória é toda endereçada. Então pensa o seguinte, que quando vem lá o ajudante de cozinha lá, colocar os ingredientes, ele vem enchendo isso aqui, né? Ele vem enchendo todos, ele vem em todos os endereços e vai colocando dados, vai vindo e colocando nos potinhos todos os ingredientes que precisa, né? Então ele vai pegar e vai enchendo isso aqui, né? Ele vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, opa, e ele vai utilizando a tua RAM, tá? Ele vai utilizando. Eu não vou desenhar todos os quadrinhos, imagina que isso aqui está tudo cheio de quadrinho, tá? Ele vai enchendo as páginas com os endereços, né? Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, né? E na medida que ele precisa. Só que o que acontece? Se você tem pouca memória RAM, né? Se você tem pouco espaço ali na tua bancada para você colocar os teus ingredientes, ele enche isso aqui. E aí, quando ele termina de encher a tua memória RAM, o Windows, o que ele vai fazer? Ele precisa continuar funcionando, ele precisa de recursos para poder trabalhar, ele precisa pegar informações na memória. Quando ele enche a memória física, ele começa a criar uma coisa chamada, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte agora, para vocês entenderem. Ele cria uma coisa chamada arquivo de paginação. Tá? Ou memória virtual. O que ele faz? O Windows pensa assim, bom, acabou a memória física. Se eu não tiver mais memória para trabalhar, vai parar. O computador vai parar. O que ele faz? O Windows pega e cria no disco, no teu disco, né? Vamos imaginar que agora que está aqui. Vou até colocar numa cor diferente aqui agora, tá? O disco. Tá? Aqui, ó. Disco. Ele cria como se fosse, perdão, ele cria como se fosse uma memória. Só que essa memória é em disco. Então ele cria lá o mesmo esquema, né? Como se fosse uma memóriazinha RAM lá dentro, né? Do teu disco, tá? Com vários endereços, com várias páginas e aí os endereços, né? E aí o Windows começa a buscar os dados ali nessa memória virtual, nesse arquivo de paginação. Daí você pode pensar assim, bom, mas então eu não preciso tanta RAM. Compro 8 GB de RAM lá e depois faz essa memória virtual em disco, eu vou ter RAM quanto disco eu tiver. Assim, ó, na prática seria isso, porém, vocês têm que levar em consideração o seguinte, o computador ele não foi feito para trabalhar dessa forma, em primeiro lugar. Isso é um subterfúgio, vamos dizer assim, uma gambiarra que o Windows faz para ele não parar de funcionar. Tecnologia! E a segunda coisa que vocês precisam levar em consideração é o seguinte, é extremamente lento, tá? Quando a CPU precisa vir aqui no swap, tá? Buscar as informações, tá? E não na memória. Quando ela precisa vir buscar as informações aqui na memória virtual, tá? Em disco. É extremamente lento. Para vocês terem uma ideia, pode ser na ordem aí de entre 5.000 a 10.000 vezes mais lento. É verdade. Porque pensa, isso aqui, ó, a memória RAM, né, são circuitos elétricos, são circuitos eletrônicos, né, que estão conectados diretamente em um canal de alta velocidade com a CPU, né, que são os canais de comunicação
com a CPU. Então, isso aqui é de altíssima velocidade, né, com cache latency de nanosegundos, muito baixo, né, com uma largura de transferência que é de 3.200 megatransfers, então é extremamente rápido. Aí imagina que você tem um disco SATA 3 com leitura de 500 mega por segundo, que não está num sistema de canal direto com o processador, onde você tem ainda concorrência de outros aplicativos abertos com Windows, servindo aqui de memória virtual para você. Vai ser extremamente lento. Aí o que vai acontecer? Você vai ter gargalo, né? A tua CPU vai ficar esperando os dados virem desse arquivo de paginação para ela processar. Fazendo analogia com a nossa cozinha, pensa assim, ó, o cozinheiro está ali, que é a CPU, ele tem a bancada dele com o mise en place, ali com os ingredientes, só que ele precisa mais ingredientes agora e ele não tem mais espaço nessa bancada. Só que a bancada mais próxima com espaço para ele pôr ingrediente está a 20 metros dele. Então pensa que ele vai pegar um ingrediente, vai colocar ali na frigideira, vai ter que ir lá nessa bancada mais longe, pega mais um potinho de ingrediente, ele volta e daí ele coloca. Aí ele mexe, agora ele precisa de um outro ingrediente, daí ele vai lá, agora ele pega outro ingrediente, traz e busca. Então veja que ele vai levar muito mais tempo para executar, né, esse prato por causa dessa distância aí. Tá bom? Bom, e Laércio, como é que configura isso? Isso o Windows configura de forma automática? Como é que funciona? Né? Pessoal, assim, ó, por padrão, o Windows já traz isso configurado automaticamente. A Microsoft recomenda que seja deixado isso em configuração automática, porque daí ele vai crescendo na medida que vai necessitando, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui onde fica essa opção, tá bom? Onde é que ela está dentro do Windows. Eu não recomendo que vocês mexam nela, eu recomendo que deixem de forma automática, tá bom? Para que vocês não venham a ter problemas aí, tá? Então a gente vai vir aqui, ó. A gente vai voltar aqui no monitor e eu vou colocar aqui, ó, sistema, tá? Lembrando que eu estou no Windows 11, tá? Aí aqui em sistema, vocês vão ver aqui, ó, configurações avançadas, ó, tá? E aí aqui em configurações avançadas, tem uma aba avançado, que vocês vão clicar nela, a minha já estava aqui, e vão vir aqui em desempenho em configurações. Aí vocês vão vir aqui nessas opções de desempenho, e vocês vão colocar aqui, ó, avançado de novo, e vocês vão ver aqui, ó, memória virtual. Então repara, olha o que está escrito aqui, ó, exatamente o que a gente falou. Ó. Um arquivo de paginação é uma área do disco rígido que o Windows usa como se fosse a memória RAM. Tá? Então, ó, se clicar em alterar aqui, vocês vão ver como é que está configurado. Então veja que o meu também, ó, ele está gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo de paginação de todas as unidades, né? Tamanho do arquivo de paginação para cada unidade aqui, tá bom? Mas aí vocês podem me perguntar, tá, Lércio, mas eu tenho então 32 GB de RAM e eu nunca usei mais que 20, então eu posso desativar isso aqui? Não, pessoal, não pode, eu vou explicar para vocês o porquê. Porque assim, ó, o Windows, quando ele está trabalhando, ele utiliza esse arquivo de swap para algumas coisinhas, por exemplo, dump de memória, alguns dumps de memória ele vai fazer nesse arquivo ali. Então não pode desativar, porque se desativar vai dar problema, tá bom? O ideal é que vocês sempre monitorem a memória RAM de vocês e vejam se a utilização ela está entre 15% e 20% abaixo do total de memória RAM que vocês têm. Se vocês têm ali, por exemplo, 16 GB de memória RAM, o ideal é chegar em 12, né, 13 no máximo. Viu que começou a bater 14, 15, mas ainda tem 1 GB. O ideal já é pensar em fazer um upgrade de memória, tá? Para que vocês tenham espaço ali e não venham a ter gargalos e ter problemas, tá? Como eu falei, não recomendo mexer nisso aqui se você não tem experiência, tá? O tamanho ideal de arquivo de paginação o Windows gera, mas quando é feito manualmente, geralmente a Microsoft recomenda que você coloque 1,5 a quantidade de memória RAM que você tem. Então, por exemplo, se você tem
ali 8 GB de memória RAM, eles recomendam que você coloque 12 GB em média, né? Do arquivo de swap, né? O arquivo de paginação com 12 GB, né? 12 GB no caso, que seria 1,5 vez, né? Vou fazer com... Eu tenho 16 GB de memória RAM. Vai ali e coloca, então, um swap, se você for fazer manual, né? Com um arquivo de 24 GB, né? Criado com um arquivo de 24 GB. Essa é a recomendação deles. E não mais que 3 vezes o tamanho da memória, né? Então, tem 8 GB, não maior que 24. Tá bom? E então, Laércio, como é que eu faço para ver quanto de memória RAM o meu computador está utilizando, saber se eu tenho memória RAM suficiente para o que eu uso, né? Se está excedendo ou não? É bem simples, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que vocês fazem, tá bom? É assim, ó. Vocês vão vir aqui, ó, nessa barra aqui onde está iniciar, aqui nessa qualquer parte aqui dessa parte cinza aqui, ó, e vão clicar em Gerenciador de Tarefas, tá? Ele vai abrir essa telinha aqui. E daí vocês vão vir aqui, ó, em desempenho, tá? Aqui do lado aqui em desempenho. E vão olhar aqui, ó, memória. Então repara o seguinte que, no meu caso aqui, ó, eu tenho 32 GB de memória, tá? E estou utilizando 20, então eu estou utilizando 63% da minha memória RAM, tá? Então lembra o que eu falei, né? Quando chegar próximo de 80, 85% aqui, é bom já ficar de olho, ficar ligado, porque se começar a passar disso, provavelmente vai começar a fazer paginação aí em disco e aí vai começar a ter gargalo e o computador vai começar, vocês vão ver que vai começar a ficar mais lento que o usual, tá bom? Bom, pessoal, então essa é a dica do episódio 2, espero que vocês tenham gostado, né, fazendo um resumo bem prático de tudo que a gente falou aqui. É muito importante ter memória RAM suficiente para o que o seu computador possa, com Windows, né? E não só com Windows, tá? Isso não é diferente de outros sistemas operacionais, tá? O Linux e Unix, eles também têm esse arquivo de paginação, né, da mesma forma. Mas, assim, é muito importante sempre anotar o uso de memória RAM e manter uma quantidade de memória RAM adequada à tua demanda, tá? Para que você não venha a ter problemas de performance aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, aproveita para se inscrever, curtiu o vídeo, deixa aquele like bacana ali, ajuda a gente bastante. Ativa o sininho para que vocês acompanhem as novidades do nosso canal. Beleza? Muito obrigado. Valeu, fui, tchau, tchau.